Olá, estimados alunos, amantes da Química e do Conhecimento, muitíssimo bem-vindo para mais uma aula, onde nós vamos aprender mais sobre Química Orgânica. Nesta em questão, nós vamos trabalhar os hidrocarbonetos de cadeias normais e, especificamente, aqueles hidrocarbonetos que possuem as cadeias fechadas. Nós temos como objetivos desta aula compreender as diversas classificações das cadeias carbônicas, reconhecer quando uma cadeia carbônica é fechada, aromática ou mista e, claro, você precisa aprofundar, fixar os conhecimentos, exercitando, fazendo atividades. Muito bem, alguns questionamentos pertinentes sobre esta aula. Quais são as classificações de uma cadeia carbônica? Fechada? E o que é uma cadeia carbônica alicíclica ou aromática? São alguns questionamentos pertinentes desta aula que nós vamos respondendo no seu decurso, no decorrer desta aula. Bom, cadeias carbônicas é a sequência de ligação química entre carbonos, tá? E nós vamos ter uma variedade enorme de substâncias químicas diferentes, tá? São milhões de substâncias químicas orgânicas, já ultrapassa 19 milhões de substâncias orgânicas conhecidas, porque o carbono tem esse potencial maravilhoso de formar formar 4 ligações químicas variadas e constituir o que nós denominamos de cadeias carbônicas. Bom, aqui nós temos exemplos de cadeias carbônicas, observe. Aqui nós temos 4 átomos de carbonos ligados com hidrogênio, ligado com cloro, ligado com oxigênio, e isso aqui é o que nós chamamos de cadeia carbônica, é um exemplo do que nós chamamos de cadeia carbônica. E aqui também nós temos um outro exemplo do que nós chamamos de cadeia carbônica. Temos aqui uma sequência de 6 átomos de carbonos ligados entre si, formando uma cadeia fechada com duplas ligações químicas se alternando. Essa substânciazinha aqui, bastante interessante, bastante bacana, ela tem um nomezinho especial, é o anel aromático ou anel benzênico. Muito bem! Então, as cadeias carbônicas, elas são classificadas. Nós gostamos, precisamos classificar as substâncias orgânicas e classificar tudo mais que nós estudamos. E as cadeias carbônicas, elas são classificadas nas suas classificações, abertas ou fechadas. E as cadeias carbônicas fechadas também podem ser chamadas de cíclicas. Ou então tem aquelas cadeias carbônicas que elas são simultaneamente aberta e fechada, aí nós denominamos essas cadeias de mistas. Muito bem, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia carbônica fechada, onde nós temos os carbonos ligando, tá? A sua cadeia carbônica, as extremidades ligam-se e forma um ciclo. Isso aqui é uma cadeia carbônica que nós denominamos fechada ou cíclicas. E as cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, elas são classificadas em alicíclicas e aromáticas. Alicíclicas são aquelas cadeias carbônicas fechadas que não possuem o anel benzênico ou o anel aromático, que é essa substância que eu havia já comentado com vocês, tá? Então, as substâncias químicas alicíclicas, elas não possuem o anel aromático e as aromáticas, evidentemente, possuem o anel benzênico, o anel aromático. As alicíclicas, elas são classificadas ainda em homocíclicas ou heterocíclicas, saturadas ou insaturadas. E as aromáticas são classificadas em mononuclear ou monoanelar, aí fazendo referência ao anel benzênico, ao nome anel benzênico, ou polinuclear ou polianelar. Muito bem, então vamos aqui a alguns exemplos. Observe, alicíclica.
não possui o anel aromático. Aqui nós temos exemplos de cadeias carbônicas alicíclicas, cadeias fechadas que não possuem o anel aromáticos. Critério para a classificação dessas cadeias. Quanto à presença ou não de um heteroátomo. O que é, professor, um heteroátomo? Heteroátomo são átomos diferentes. Hétero, claro, é um prefixo que indica diferente. Átomo, evidentemente, é esse elemento químico que constitui, que é a unidade fundamental da matéria. Então, as cadeias carbônicas, elas são classificadas quanto à presença do heteroátomo e a cadeia carbônica que não possui o heteroátomo, ela é denominada de homocíclica. Já a que possui o heteroátomo é classificada como heterocíclica. Tá, professor, me dê um exemplo de um heteroátomo então, professor. Heteroátomo é um átomo diferente? Sim, mas diferente do que, professor? Diferente de carbonos e hidrogênios, tá? E aí nós temos exemplos, o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, são átomos que geralmente aparecem nas substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são constituídas principalmente de 4 átomos, carbonos, hidrogênios, oxigênio e nitrogênio. O oxigênio e o nitrogênio entra na classificação de heteroátomo, mas também nós vamos encontrar fósforo, nós vamos encontrar enxofre, nós também vamos encontrar aí, às vezes um bromo, às vezes um ferro, às vezes um cloro, nas substâncias orgânicas aí. Todos eles são classificados como heteroátomo. Então aqui nós temos uma cadeia homocíclica. O que é uma cadeia homocíclica? É uma cadeia fechada que não possui o heteroátomo. E aqui nós temos, então, uma cadeia heterocíclica. A cadeia heterocíclica é uma cadeia fechada, uma cadeia carbônica fechada, que possui ao menos um heteroátomo. Observe aqui nesta cadeia, neste exemplo aqui, nós temos uma cadeia carbônica fechada, 3 carbonos e um oxigêniozinho aqui na cadeia carbônica. Ele está ali diferente do carbono e o hidrogênio. Por isso, esta cadeia carbônica, ela é classificada como heterocíclica. Muito bem, vamos avançando com o conhecimento. Aqui nós temos vários exemplos. Todos esses exemplos de cadeias carbônicas são exemplos de cadeias homocíclicas, tá? Homocíclicas, cadeias carbônicas fechadas, onde nós vamos ter na cadeia carbônica apenas carbono e hidrogênio. Você vai dizer, professor, há um erro aí nesse slide, porque eu estou vendo um oxigênio aqui. E eu vou lhe dar parabéns por esta sua observação. Mas eu quero lhe dar mais conhecimento de química e dizer-lhe que não, esta cadeia carbônica também é uma cadeia carbônica homocíclica. Sabe por quê? Porque o oxigênio, ele não está na cadeia carbônica. A cadeia carbônica é a sequência de ligações químicas entre os carbonos. Então, ela seria uma cadeia heterocíclica se nós tivéssemos o oxigênio ligado entre 2 carbonos. Aí seria heterocíclica. Agora, todos esses aqui são exemplos de cadeias carbônicas homocíclicas, porque nós não vamos ter heteroátomo ligado entre carbonos. Olha aqui, ó. Aqui nós temos exemplos de cadeias carbônicas heterocíclicas. Todas essas aqui são exemplos de cadeias carbônicas heterocíclicas, porque nós vamos ter o heteroátomo ligado entre 2 carbonos. Observe aqui esse exemplo. Nós temos aqui o enxofre ligado entre esses 2 carboninhos aqui, ó. Tá? Na sequência de ligações químicas entre os carbonos, nós temos ali o enxofre. Mesmo raciocínio aqui. Observe a diferença.
há uma diferença desta estrutura para esta estrutura. O oxigênio está entre dois carboninhos. Então, aqui nós temos exemplos de cadeias carbônicas heterocíclicas. Muito bem, agora nós temos as cadeias carbônicas aromáticas. Sim, e você já sabe, as cadeias carbônicas aromáticas são as cadeias carbônicas que possuem o anel aromático, também denominado de anel benzênico. Esse anel aromático é uma substância bastante interessante, bastante bacana, bastante empolgante essa substância. Observe, é uma sequência de 6 carbonos ligados numa cadeia carbônica fechada, com duplas ligações alternando. Observe, isso aqui é o que nós chamamos de estrutura de ressonância. Nós temos essas duplas ligações químicas elas vão se alternando entre os carbonos, então a representação dela pode ser essa aqui, observe, essas duplas ligações, essas 3 duplas ligações químicas, elas são representadas por esses pontinhos aqui, ou então é representada assim, pela fórmula estrutural, pela representação de bastão, tá? Representado, cada traço representa uma ligação química, ou então ela é representada por esta representação aqui, onde nós temos as duplas ligações químicas sendo representado por esta circunferência ali, por esta bolinha aqui. Você vai dizer, professor, eu estava imaginando que isso aqui era um oxigênio, professor. Não, isso não é um oxigênio. Apesar de se parecer com o símbolo atômico do oxigênio, porque o símbolo atômico do oxigênio é a primeira letra do seu nome, tá? A letra que coincide com o nome do nosso professor, do professor que vos fala, Osair. Então, mas não é o de oxigênio, tá? Essa bolinha aqui representa as duplas ligações químicas do anel aromático para poder representar aqui essas alternâncias das duplas ligações químicas. Muito bem. Então, aqui nós temos exemplos de cadeias químicas, cadeias carbônicas aromáticas. Nós temos aqui o anel aromático, tá? Só ele, o anel benzênico. Aqui nós temos a cadeia carbônica aromática com um carbono fora da cadeia. Aqui nós temos 2 radicais OH, hidroxila fora da cadeia. Aqui nós temos o anel aromático com carbono ligado duplamente com oxigênio ali. Aqui nós temos o NH2 ligado na cadeia carbônica aromática. E aqui nós temos apenas o átomo de cloro ligado no anel aromático. São todos exemplos de cadeias carbônicas aromáticas. Bom, as cadeias carbônicas aromáticas, elas são classificadas em polinuclear ou polianelar. Essas aqui, elas são as que possuem apenas um anel aromático. Tá? Agora, existem as cadeias carbônicas que possuem mais de um anel aromático. E aí elas são classificadas como polinuclear ou polianelar. Tá? Possui mais de um anel aromático. Esses anéis aromáticos, eles podem apresentar núcleos isolados ou então núcleos condensados. Aqui nós temos exemplos de cadeias carbônicas aromáticas onde os seus núcleos não são condensados, tá? Esses núcleos, eles são isolados. Observe, nós temos aqui um carbono e ele é o ponto de ligação química entre esses 2 anéis aromáticos. Ah, muito bem, aqui nós temos também aqui a cadeia carbônica polinuclear, onde temos 2 anéis aromáticos isolados, separados, mas também nós podemos tê-lo condensados. Veja, a natureza é fantástica.
Fantástica, ela se apresenta na sua multiforme. Nós temos uma variedade enorme de substâncias e isso é extremamente bacana, extremamente interessante, porque nós não temos um mundo monótono, nós não temos uma natureza monótona, nós temos uma natureza diversa, múltipla e nós vamos ter aqui uma variedade enorme de substâncias orgânicas e algumas delas apresentam cadeias carbônicas aromáticas condensadas, onde os anéis aromáticos estão condensados, ligados entre si. Muito bem, e aí nós vamos ter aquelas cadeias carbônicas que são simultaneamente fechadas e abertas. E aí nós as denominamos de cadeias carbônicas mistas. Observe aqui o exemplo, nós temos uma cadeia carbônica fechada, mas também temos uma sequência aqui de ligações entre carbonos aberto. Tá? Então, essa cadeia carbônica ela é simultaneamente fechada e aberta. Então, nós a classificamos como mistas. Aqui nós temos outros exemplos aqui. Veja, uma sequência formando uma cadeia fechada e aqui uma sequência formando uma cadeia aberta. Nós temos aqui também outro exemplo, e aqui também outro exemplo, uma cadeia aromática, e nós temos ali 2 carbonos ligados a esse anel aromático. Agora, estimado aluno, chegou a sua vez de provar que você realmente estudou, se dedicou nesta aula. Para você, essa atividade. Tempo. Muito bem, estimado aluno, amantes da química e do conhecimento,
você realmente é uma pessoa muito dedicada. Então, vamos analisar a estrutura dessa substânciazinha química aí, bastante interessante, que muitos de nós talvez já tenhamos ingerido. Essa substância é denominada de fluoxetina, tá? Uma substância que tem um efeito importante aí em alguma situação. Então, nós temos aqui a estrutura dessa substância e as alternativas. Essas alternativas, apenas uma estará certa. E a que está certa, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo aqui, é a alternativa D. É uma cadeia heterogênea? Sim, é uma cadeia heterogênea. Observe aqui o heteroátomo ligado entre dois carbonos. Então, é uma cadeia heterogênea. É uma cadeia aromática? Sim, é uma cadeia aromática. Observe aqui os anéis aromáticos. E possui ao menos um carbono terciário? Sim, possui ao menos um carbono terciário. Professor, aonde está esse carbono terciário? Na verdade, eu estou vendo dois carbonos terciários. Tem este, porque está ligado a 1, 2, 3 carbonos. E também esse está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Muito bem! Mas isso aqui está muito fácil. Então, vamos para a próxima. Tempo e quero ver você minerar mais este conhecimento. Muito bem, você está craque nisso mesmo. Então, analisando esta estrutura química aqui, nós vamos ver quais alternativas estão corretas.
A cadeia é heterocíclica? Sim, temos um heteroátomo. Aliás, temos dois, né? Nitrogênios ali. Só existem carbonos primários e secundários? Também. Não tem carbono terciário nem quaternário ali. E ela apresenta 7 átomos de carbono? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Estimado aluno, amantes da química do conhecimento, eu deixo aqui os meus agradecimentos a você pela sua dedicação, pela sua aplicação, ao intérprete Ezion, excelentíssimo, e toda a equipe técnica da Secretaria de Estado e Educação. E o que nós estudamos nesta aula? Nós compreendemos as diferentes classificações das cadeias carbônicas, entendemos o que é uma cadeia carbônica fechada e aromática e, claro, praticamos o conhecimento resolvendo aí, fazendo algumas atividades. Muito bem, eu te vejo na próxima. Até!